Imagine um mundo perfeito, onde o conhecimento do bem e do mal levam à consciência de si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, começa a criar um sentimento de que se deve pôr a si mesmo à frente das outras pessoas a qualquer custo. E aí o sentimento de unidade com o todo se rompe, e se cria o que hoje chamamos de ego. E se o ego fosse controlado por um ser que deseja aprisionar-nos eternamente neste mundo material e perene? Essa é a essência da história de Adão e Eva, do ego e do demiurgo. É a história que lhe contaremos hoje, um paralelo assustador e intrigante que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, pois fique conosco e prepare a mente para o vídeo de hoje. No estudo das tradições filosóficas e religiosas antigas, o conceito de demiurgo ocupa um lugar central, especialmente no contexto do gnosticismo. Para compreender a figura de Yaldabaoth, é crucial explorar a origem e a evolução do termo demiurgo, que remonta à filosofia platônica. O termo demiurgo deriva do grego demiourgos, que originalmente significava artesão ou trabalhador público. Platão, em seu diálogo Timeu, foi o primeiro a empregar o termo em um contexto filosófico. No Timeu, Platão descreve o demiurgo como uma entidade benevolente e racional, que organiza o cosmos a partir do caos pré-existente, utilizando a razão e a inteligência para criar um mundo ordenado e harmonioso. Platão apresenta o demiurgo como um ser divino que, ao contemplar as formas eternas e perfeitas, decide criar o universo material como uma cópia dessas formas. O demiurgo, portanto, não cria ex nihilo, do nada, mas organiza a matéria caótica existente de acordo com um modelo ideal. Ele é movido pela bondade e deseja que o universo seja o melhor possível, refletindo a ordem e a beleza das formas. Com o passar do tempo, o conceito de demiurgo evoluiu e adquiriu diferentes interpretações em várias tradições filosóficas e religiosas. No gnosticismo, o demiurgo é visto de maneira muito diferente da visão platônica. Em vez de ser uma força benevolente, ele é frequentemente retratado como uma entidade ignorante ou até mesmo malévola, responsável pela criação do mundo material imperfeito e pela prisão das almas divinas dentro da matéria. Os gnósticos acreditavam que o mundo material era uma prisão para as faíscas divinas, almas, e que o demiurgo, ao criar e governar este mundo, estava impedindo que essas faíscas retornassem ao seu verdadeiro lar no reino espiritual. Essa visão dualista do universo, onde o mundo material é visto como uma ilusão ou um erro, contrasta fortemente com a visão platônica de um cosmos ordenado e harmonioso. No gnosticismo, Yaldabaoth é identificado como o demiurgo. Ele é descrito como o filho do caos e filho de Sofia, sabedoria. Segundo os textos gnósticos, Sofia, em um ato de criação não autorizado, deu origem a Yaldabaoth. Este, por sua vez, se tornou o criador do mundo material. Yaldabaoth é frequentemente retratado como uma entidade arrogante e ignorante, que acredita ser o único Deus e declara: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Essa arrogância e ignorância de Yaldabaoth são vistas como a causa da imperfeição e do sofrimento no mundo material. Ele é responsável por aprisionar as faíscas divinas dentro da matéria, criando uma ilusão de separação entre o mundo material e o espiritual. No gnosticismo, a salvação é alcançada através da gnose, ou conhecimento espiritual, que permite às almas divinas reconhecerem sua verdadeira natureza e retornarem ao reino espiritual. A identidade de Yaldabaoth se entrelaça com várias figuras mitológicas e religiosas. No Codex Nazaraeus, ele é comparado a Feta-Ril, uma entidade criadora. No valentinianismo, Yaldabaoth é visto como o demiurgo, uma figura que cria o mundo material de maneira imperfeita. Ireneu de Lyon, um dos primeiros teólogos cristãos, identifica Yaldabaoth com Proarchus, uma figura dos Barbelitas. Na escola de Basílides, ele é visto como o grande arconte, uma entidade que governa o mundo material. Justinus, um gnóstico, identifica Yaldabaoth com os Elohim, os deuses criadores do Antigo Testamento. Yaldabaoth é o criador do mundo visível, ou o que podemos chamar de Matrix, sociedade. Ele é o príncipe das forças criativas nos humanos e é considerado o pai do homem moderno na forma de Adão e Eva do Jardim do Éden bíblico. Segundo os textos gnósticos, Yaldabaoth criou Adão e Eva.
mas não lhes deu a plenitude do conhecimento divino. Ele os manteve em um estado de ignorância, impedindo-os de alcançar a gnose, conhecimento espiritual. Esta narrativa sugere que o mundo material é uma prisão para as almas divinas, uma crítica à visão tradicional da criação. Yaldabaoth é frequentemente associado à simbologia da serpente de fogo. No Antigo Testamento, especificamente em Números 21:8, Moisés cria uma serpente de bronze para curar os israelitas das mordidas de serpentes venenosas. Esta serpente de bronze é vista como uma representação de Yaldabaoth. A serpente, como símbolo, evoluiu ao longo do tempo em várias culturas. Entre os israelitas, a serpente tornou-se um símbolo de cura e proteção. Mais tarde, este símbolo evoluiu para a fênix, a harpa e o leão da tribo de Judá. Estes símbolos foram levados pelos israelitas para várias partes do mundo, deixando evidências científicas de sua presença através de símbolos, línguas e DNA. Nos textos gnósticos, como Pistis Sophia e o Apócrifo de João, Yaldabaoth é descrito como uma serpente com rosto de leão e olhos como relâmpagos. Criado por Sofia em um ato de ignorância, ele foi exilado e tornou-se o arconte-chefe. Além das referências bíblicas, Yaldabaoth também aparece na mitologia grega sob o nome de Iachos, mais comumente conhecido hoje como Baco, o deus dos mistérios secretos. Dionísio, Iachos e Iá são todos nomes associados a esta divindade que se espera trazer a libertação das almas. Em Pistis Sophia, Yaldabaoth é descrito como residindo no grande caos que é a névoa exterior, onde, com seus 49 demônios, ele tortura almas ímpias. Esta descrição reforça a visão de Yaldabaoth como uma entidade que aprisiona e pune, mantendo as almas em um estado de ignorância e sofrimento. A história de Adão e Eva, conforme narrada na Bíblia, é uma das mais conhecidas e emblemáticas da tradição judaico-cristã. Segundo o relato bíblico, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus e viviam no Jardim do Éden, um paraíso onde tinham acesso a todas as suas necessidades e viviam em perfeita harmonia com a natureza e com o próprio Deus. No entanto, havia uma única proibição. Deus permitiu que eles comessem de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A narrativa toma um rumo dramático quando a serpente, frequentemente associada a Satanás ou ao demiurgo, convence Eva a comer o fruto proibido. Eva, por sua vez, oferece o fruto a Adão, que também o come. Esse ato de desobediência tem consequências profundas e imediatas. Após comerem o fruto, Adão e Eva percebem que estão nus e sentem vergonha, um sentimento até então desconhecido para eles. Como resultado, Deus os expulsa do Jardim do Éden, condenando-os a uma vida de trabalho árduo e sofrimento. A desobediência de Adão e Eva e a subsequente queda podem ser interpretadas como o surgimento da autoconsciência humana. A escolha de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal marca o momento em que Adão e Eva se tornam autoconscientes, percebendo sua própria nudez e sentindo vergonha. Esse evento simboliza a emergência da autoconsciência e da individualidade, representando a separação do self divino. Antes da queda, Adão e Eva viviam em unidade com Deus e a natureza, mas após a queda, tornaram-se seres separados, conscientes de si mesmos e de suas limitações. Essa desobediência pode ser vista como o surgimento do ego humano. O ego é a parte da psique que se identifica com a individualidade e a separação, em contraste com o self, que representa a totalidade e a unidade com o divino. Assim, a história de Adão e Eva pode ser interpretada como uma metáfora para a criação do ego, que cria a ilusão de um eu separado do self. Essa narrativa tem paralelos significativos com a figura do demiurgo no gnosticismo. Assim como o demiurgo cria a ilusão de um mundo material separado do divino, o ego cria a ilusão de um eu separado do self. O demiurgo é frequentemente descrito como uma entidade arrogante e ignorante, que acredita ser o único Deus e controla e manipula o mundo material. De maneira semelhante, o ego busca controlar e manipular a realidade para manter a ilusão de separação e individualidade. A arrogância do demiurgo, que declara ser o único Deus, é refletida na arrogância do ego, que se vê como a única realidade, ignorando sua verdadeira natureza divina.
A metáfora do demiurgo como o ego humano é rica em implicações. O ego, na psicologia junguiana, é a parte da psique que se identifica com a individualidade e a separação. Ele cria uma ilusão de controle e autonomia, similar à maneira como Yaldabaoth cria e governa o mundo material. No entanto, essa ilusão de separação é justamente o que leva ao sofrimento e ao desequilíbrio. O ego, em sua arrogância, ignora a totalidade do self, que representa a unidade e a harmonia com o divino. Os arcontes criados por Yaldabaoth desempenham um papel crucial nesse sistema de controle. Eles são descritos como entidades que governam diferentes aspectos da realidade material e têm influência direta sobre o sistema nervoso humano. Essa ideia pode ser interpretada como uma metáfora para as forças internas e externas que influenciam o comportamento humano e mantêm a ilusão de separação. Os arcontes representam os diversos aspectos do ego que buscam manter o controle e a manipulação, impedindo a integração com o self. Carl Gustav Jung, um dos mais influentes psicólogos do século XX, desenvolveu a psicologia analítica, uma abordagem que enfatiza a importância do inconsciente e dos processos simbólicos na psique humana. Dois conceitos centrais na obra de Jung são o ego e o self. O ego, na psicologia junguiana, é a parte da psique que se identifica com a consciência e a individualidade. Ele é responsável pela percepção de si mesmo como um ser separado e distinto dos outros. O self, por outro lado, representa a totalidade da psique, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. O self é a essência central que busca a integração e a harmonia entre todas as partes da psique. O processo de individuação é fundamental na psicologia junguiana e refere-se ao caminho pelo qual uma pessoa integra os diferentes aspectos de sua psique, alcançando um estado de equilíbrio e totalidade. Durante a individuação, o ego deve reconhecer e integrar o inconsciente, permitindo que o self se manifeste plenamente. Esse processo leva a uma psique mais equilibrada e harmoniosa, onde o ego não mais se vê como o centro do universo, mas como parte de uma totalidade maior. Jung reinterpretou o conceito de demiurgo, tradicionalmente visto como uma entidade criadora e controladora no gnosticismo, como uma metáfora para o ego humano. Assim como o demiurgo cria a ilusão de um mundo material separado do divino, o ego cria a ilusão de um eu separado do self. O demiurgo, em sua arrogância e ignorância, acredita ser o único Deus, ignorando sua verdadeira origem e conexão com o Ser Supremo. De maneira semelhante, o ego humano tende a se ver como o centro do universo, ignorando sua verdadeira natureza e conexão com a verdadeira alma humana. A ilusão de separação criada pelo ego tem consequências profundas. Quando o ego se vê como o centro do universo, ele cria uma barreira entre a consciência e o inconsciente, impedindo a integração e a harmonia. Essa ilusão de separação leva à arrogância, onde o ego acredita ser autossuficiente e independente. No entanto, essa visão é limitada e superficial, pois ignora a riqueza e a profundidade do inconsciente. A arrogância do ego resulta em desequilíbrio e sofrimento, pois ele tenta controlar e manipular a realidade de maneira isolada, sem reconhecer sua verdadeira conexão com o self. A análise de Jung sobre a ilusão de separação e a arrogância do ego oferece uma visão profunda sobre os desafios da psique humana. O ego, em sua busca por controle e autonomia, cria uma ilusão de separação que leva ao sofrimento e ao desequilíbrio. No entanto, o processo de individuação oferece um caminho para superar essa ilusão. Ao reconhecer e integrar o inconsciente, o ego pode se alinhar com o self, permitindo que a totalidade da psique se manifeste. Esse processo leva a uma vida mais equilibrada e harmoniosa, onde o ego não mais se vê como o centro do universo, mas como parte de uma totalidade maior. A integração do ego e do self é um processo central na psicologia junguiana, conhecido como individuação. A individuação é o caminho pelo qual uma pessoa integra os diferentes aspectos de sua psique, tanto consciente quanto inconsciente, para alcançar um estado de totalidade e equilíbrio. Esse processo envolve várias etapas, começando pelo confronto com a sombra, que são os aspectos reprimidos ou negados da psique. Reconhecer e integrar a sombra
é essencial para evitar que esses aspectos inconscientes influenciam negativamente o comportamento e as emoções. Outra etapa crucial da individuação é o encontro com os arquétipos, que são padrões universais de comportamento e experiência presentes no inconsciente coletivo. Arquétipos como o ânima, ânimos, o velho sábio e a criança divina desempenham papéis significativos na psique e precisam ser compreendidos e integrados. O reconhecimento do self, que representa a totalidade da psique, é o objetivo final da individuação. O self inclui tanto o consciente quanto o inconsciente e busca a harmonia entre todas as partes da psique. Os benefícios da individuação são numerosos. A integração do ego e do self leva a uma psique mais equilibrada, onde o ego não mais se vê como o centro do universo, mas como parte de uma totalidade maior. Isso promove a harmonia interna, reduzindo conflitos e promovendo o bem-estar emocional. Além disso, a individuação facilita o crescimento espiritual, pois ao integrar o inconsciente, a pessoa se torna mais conectada com sua essência espiritual. A abordagem holística da espiritualidade proposta por Jung é inclusiva e reconhece a importância de integrar todos os aspectos da psique para alcançar a totalidade. Jung via a espiritualidade não apenas como uma prática religiosa, mas como um processo psicológico essencial para o desenvolvimento humano. Ele acreditava que a espiritualidade envolvia o reconhecimento e a integração do inconsciente, permitindo que a pessoa se conectasse com a totalidade de sua psique. E assim exploramos juntos a fascinante e profunda história de Adão e Eva, do ego e do demiurgo. Uma história que nos convida a refletir sobre a nossa própria natureza e o mundo em que vivemos. Esperamos que esta jornada tenha lhe proporcionado novas perspectivas e inspirado você a olhar com mais clareza, questionar e buscar conhecimento dentro de si. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Deixe seus comentários e compartilhe seus pensamentos e reflexões sobre este tema. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de autodescoberta e conhecimento. Até a próxima, e lembre-se, o verdadeiro conhecimento começa com a introspecção.